Bom dia, meus amores e minhas amoras, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um encontro e o nosso encontro hoje é de história. Nós vamos falar do capítulo 4, nós vamos falar do meio de comunicação, ok? Meus amores e minhas amoras, hoje nós vamos falar dos meios de comunicação. No capítulo anterior, nós falamos sobre os meios de transporte, né? Mas iremos falar agora, a partir da página 250, nos meios de comunicação, capítulo 4, ok? Então, no passado, né, no século passado, na antiguidade, uma informação ela poderia levar meses para chegar ao destino, né? Dependendo do lugar, em um lugar muito distante um do outro. Por exemplo, de um país da Europa até aqui no Brasil, né, essa notícia ela poderia levar muito tempo para chegar. Talvez quando a notícia chegasse, a informação já nem serviria mais, de tanto tempo que essa notícia levaria para chegar, né? Mas atualmente, uma notícia divulgada em nosso país, ela pode ser imediatamente conhecida por qualquer pessoa, né, praticamente em qualquer lugar do mundo. Isso é possível por causa do desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, né? Então, no passado, por ser um país de dimensões continentais, o Brasil enfrentava a lentidão, né, na circulação de informações. À medida que foi se desenvolvendo, a situação melhorou muito. Pessoas, empresas e órgãos do governo de diversas partes do país passaram a interagir com a maior agilidade e rapidez. Isso mostra a importância dos meios de comunicação para a integração nacional. Então, a comunicação ela é uma necessidade humana, certo? Ela favorece as relações humanas. Por meio da comunicação, as pessoas podem, por exemplo, aprender, trocar informações, conhecer pessoas, discutir problemas coletivos, né? Existem diferentes formas de comunicação, né? Nós vamos ver isso mais à frente. Conversar, escrever uma carta e ler um livro são alguns exemplos. O desenvolvimento da tecnologia, né, como eu falei, diminuiu a distância, né, entre as pessoas e facilitou a circulação de informações. Na verdade, né, diminuiu entre aspas, né, porque nós também sabemos que o mau uso da tecnologia também ela afasta, né? Nós sabemos que o uso da tecnologia de forma incorreta, né, acaba também afastando as pessoas uma das outras, né? Nós podemos observar, né, que é muito comum dentro de casa, no mesmo ambiente, né, ter várias pessoas e cada uma no seu smartphone, no seu celular, dentro do mesmo ambiente, mas distante uma das outras, né? Isso é o mau uso da tecnologia, né? O mau uso. Mas nós podemos também, de uma certa forma, né, aprender, né, a usá-la de uma forma ideal, né? Então, existem alguns exemplos de meios de comunicação que utilizam tecnologia, né, que são o rádio, o cinema, a televisão e a internet. Então, aqui na página 250 e 251, né, vem apresentando aqui uma imagem, né? E em nosso cotidiano, utilizamos diversos meios de comunicação. Nesse capítulo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os meios de comunicação utilizados no passado, né, e na atualidade, certo? Aí tem duas perguntas. Que meio de comunicação está representado na imagem? Né? Qual é o meio de comunicação que está sendo representado nessa imagem? O que você imagina? O que você observa? Né? Nós podemos perceber que o meio de comunicação representado é a internet, né? Que é acessada por uma mulher, né? Está sendo acessada por uma mulher, né? Da imagem por meio de um tablet, ok? Possivelmente ela deve estar conversando com alguém muito distante. Podemos assim, acreditamos assim. E nós estamos vivendo um período, né? Um momento em que nós temos usado muito a tecnologia, né? E graças a Deus, né, que essa tecnologia ela tem nos favorecido, né, para o uso das nossas aulas, né,
para que nós possamos chegar às informações, nós podemos manter o contato através da tecnologia, né? Então, isso é o bom uso da tecnologia, né? De uma forma adequada, ok? E aí, na letra B, pergunta o seguinte: você já usou esse meio de comunicação? Né? Em quais ocasiões? Né? Então, eu acredito que sim, né? Nós temos, como eu disse, nesse período, usado muito esse tipo de comunicação, ok? Então, o que a gente precisa entender? Né, que os benefícios, existem muitos, são muitos, na verdade, os benefícios, né, dos meios de comunicação, ok? Na página 252, vem falando sobre os meios de comunicação diversos, né, estão presentes em nosso dia a dia e eles podem ser utilizados para nos comunicar diretamente com uma pessoa e também para obter, né, ou para divulgar diferentes tipos de informações. E tá aqui na página, vai apresentando alguns exemplos, certo? Então, aqui o primeiro exemplo é um homem conversando, né, no telefone celular, certo? E uma mulher, né, utilizando o computador para se comunicar pela internet, né? Então, na página 253, vem também apresentando mulher lendo notícias em uma revista, né? E na outra imagem, a família assistindo um jogo na televisão. Então, quais meios de comunicação você costuma utilizar no seu dia a dia? Né? E em sua opinião, como seria sua vida se não houvesse os meios de comunicação que você citou? Ou seja, você vai citar quais são os meios de comunicação que você costuma utilizar e embaixo você vai relatar como seria a sua vida se não tivesse. Como seria a sua vida se você não tivesse o celular? Como seria a sua vida sem o computador, né? Sem a televisão, sem o tablet? Como seria a sua vida sem o meio de comunicação? Né? Então, nós sabemos que para receber e enviar mensagens, né, há vários meios de comunicação. Cartas, e-mails, telefone, por exemplo, são meios de comunicação pessoal, ok? Mas existem também os meios de comunicação, como o rádio, né? A televisão, a internet, jornais, que possibilitam enviar mensagem para uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Esses são os meios de comunicação de massa, ok? E aí, nós vamos perceber que existem vários tipos de comunicação, ou seja, de meios de comunicação. São aqueles, né, que pode ser de uma maneira única, né, ao mesmo tempo, né, ou de uma forma pessoal, ok? Na página 254 tem uma atividade para você realizar. Relacione cada meio de comunicação à sua descrição. Tem 4 imagens, né? A, B, C e D, certo? Então, e 4 opções. Primeira, as revistas nos permitem obter informações sobre os mais variados assuntos. Segundo, por meio de correspondências, podemos enviar mensagens e documentos, por exemplo. Terceiro, os livros podem conter histórias e informações sobre diversos temas. Quarto, por meio do rádio, podemos ouvir notícias e músicas. Tá bem fácil, ok? Na página 255, os meios de comunicação têm história. Então, atualmente, os meios de comunicação permitem a transmissão de informações entre milhões de pessoas com grande agilidade, mas nem sempre foi assim. Antes do desenvolvimento das tecnologias que utilizamos atualmente, a comunicação entre pessoas distantes era difícil e demorada. Correios. O serviço de entrega de correspondências foi um dos primeiros a facilitar a comunicação entre pessoas distantes. No Brasil, os serviços de correios tiveram início há mais de 350 anos. Sua criação permitiu simplificar o processo de enviar e receber mensagens, que passaram a ser transmitidas por meio de cartas. Porém, essas cartas podiam levar muitas semanas para chegar ao seu destino. Foi o que eu falei lá no início, certo? Jornais e revistas. O jornal é um dos meios de comunicação mais importantes. No Brasil, os primeiros jornais foram criados em 1808, né? E foi após a chegada da família real. E eles se chamavam Correio Brasiliense.
e a Gazeta do Rio de Janeiro. Né? Alguns anos depois, em 1812, foi criada a primeira revista do Brasil, que recebeu o nome de As Variedades. Nas décadas seguintes, a produção de jornais e revistas cresceu gradualmente. Porém, a maior parte da população brasileira nesse período não era alfabetizada, o que limitava o acesso das pessoas a esse meio de comunicação. O primeiro jornal do Brasil tinha uma estrutura semelhante à dos jornais da nossa atualidade, que conhecemos hoje, com notícias locais, informações sobre o que acontecia fora do país e anúncios, certo? Então, essa aqui tem uma imagem aqui da primeira edição do jornal Gazeta do Rio de Janeiro, publicada em 10 de setembro de 1808, certo? Então, no período em que foram fundados os primeiros jornais e revistas brasileiros, o que limitava o acesso das pessoas a esses meios de comunicação. Né? Qual foi o que limitava essas pessoas, né? O fato da maior parte da população brasileira nesse período não ser alfabetizada, né? Então isso impedia, né? Limitava essas pessoas a ter acesso, né, a esse meio de comunicação, ok? 256. Há cerca de 160 anos teve início o uso de telégrafos no Brasil. Esse meio de comunicação utilizava fios de eletricidade para transmitir mensagens a pessoas distantes com rapidez por meio de códigos. Então, o telégrafo elétrico ele chegou no Brasil em 1852 e durante as décadas seguintes foi um importante meio de comunicação utilizado pelas autoridades, sendo instaladas linhas em quartéis policiais e corpos de bombeiro. Né? Então, o telégrafo foi amplamente usado nesse período para fins políticos e militares, sobretudo durante a Guerra do Paraguai. No entanto, soldados que participavam de guerras nessa época não tinham acesso a esse meio de comunicação. Por isso, se comunicavam com seus familiares e amigos por cartas. Né? E também tem a imagem do telefone, né? Que o primeiro telefone do Brasil foi instalado em 1877, na cidade do Rio de Janeiro. E a popularização desse meio de comunicação ocorreu lentamente ao longo das décadas seguintes. O telefone revolucionou a maneira como as pessoas interagiam, tornando a comunicação entre elas mais rápida e direta. Né? Então, a imagem do aparelho de telefone de cerca de 1900. Então, o telefone ele se popularizou, né, depois porque ele tinha um custo muito alto. Ele era muito caro adquirir um telefone, certo? Então, por que o surgimento dos meios de comunicação apresentada nesta página foi importante? Né? O que você acha? Por que esses meios de comunicação, o surgimento, na verdade, dos meios de comunicação foram importantes? Né? O telégrafo e o telefone permitiram que as informações fossem transmitidas de um ponto a outro com maior velocidade, facilitando assim a comunicação entre as pessoas. Então, esses dois meios de comunicação, ele facilitava a comunicação entre as pessoas, certo? Página 257. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1922, durante uma feira internacional montada na cidade do Rio de Janeiro. Então, nas décadas seguintes, o rádio tornou-se cada vez mais popular. Nesse período, mais da metade da população brasileira não sabia ler nem escrever. Assim, o rádio era uma das poucas alternativas para essas pessoas terem acesso a diversos tipos de informações. O rádio se tornou muito popular. As pessoas ouviam no rádio notícias, propagandas, jogos de futebol, radionovelas, músicas e até discursos políticos. Entre os anos de 1930 e 1950, surgiram nas emissoras os programas de auditório. As pessoas podiam ir ao estúdio das rádios, que funcionavam como verdadeiros teatros, para assistir ao vivo
aos programas apresentados e ver de perto apresentadores e cantores. Esse meio de comunicação influenciou o comportamento e o gosto de muitas pessoas que adoravam ouvir ídolos como Francisco Alves, né, e Carmen Miranda, e também o Noel Rosa, ok? E agora vai falar também sobre a televisão, que foi a primeira rede de televisão brasileira chamada Tupi. Ela foi inaugurada no período de 1950, né? E trazendo surpresa e inovação. Os programas eram feitos ao vivo e as imagens eram transmitidas em preto e branco. Foi só na década de 1970, aproximadamente, que começaram as transmissões em cores no país. E um dos primeiros programas infantis da televisão foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, inspirado nas histórias do escritor Monteiro Lobato. Outro programa que fez muito sucesso na década de 1970 foi Vila Sésamo. Nele havia atores que atuavam como bonecos animados, como o Sapo, Caco e o Pássaro Garibaldo. O programa ensinava as crianças noções de matemática, olha que interessante, língua portuguesa e meio ambiente, né? Então, no início, as transmissões televisivas eram feitas ao vivo e os programas eram poucos elaborados e a audiência era pequena. A maior parte da população brasileira ainda não tinha acesso aos aparelhos de televisão por causa do seu alto custo, né? Então, ao longo dos anos, os programas televisivos tornavam-se cada vez mais elaborados e os aparelhos passaram a ser mais acessíveis, contribuindo assim para que a televisão se tornasse um dos meios de comunicação mais populares de nosso país. Ok? Página 260. A internet é uma grande rede que interliga pessoas de diferentes regiões do mundo, por meio de computadores, celulares e outros aparelhos conectados à internet. E é possível acessar uma enorme quantidade de informações em forma de textos, sons, imagens e vídeos. No Brasil, a internet passou a ser disponibilizada para acesso público a partir de 1995, mas foi na década de 1990 que as pessoas começaram a utilizar um novo meio de comunicação, que foi a internet, certo? Atualmente, a internet está presente no cotidiano de milhões de brasileiros, que utilizamos com diversas finalidades, comunicar-se, estudar, entre outras situações. Mas é importante, né, que nós saibamos que, embora haja milhões de pessoas conectadas à internet no Brasil, ainda é grande o número de brasileiros que não possuem acesso a essa rede. Isso dificulta o acesso de milhares de pessoas ao conhecimento e à cultura, agravando ainda mais a desigualdade existente no país. Então, aqui tem uma imagem, né, de um menino fazendo uma pesquisa com o seu pai na internet. A internet é muito útil para realizarmos diversas atividades em nosso dia a dia, porém é necessário tomar muitos cuidados para fazer bom uso dela. Não é seguro conversar com pessoas que não conhecemos, nem divulgar informações sobre a nossa vida, ok? Número 1, você costuma utilizar a internet? Em caso afirmativo, para que você a utiliza? Número 2, em sua opinião, que medidas de segurança devemos adotar ao utilizar a internet? Ok? No 261, acessibilidade nos meios de comunicação. Pessoas com algum tipo de deficiência podem ter dificuldade para utilizar certos meios de comunicação. Para superar esse problema, foram desenvolvidas diferentes tecnologias. Então, observe alguns exemplos a seguir. Diversos livros em Braille são lançados no Brasil. O Braille é um sistema de leitura e escrita para pessoas com deficiência visual, criado pelo francês. Agora, o sistema de Braille consiste em pontos em relevo, no papel ou em outro material, que permitem a leitura pelo tato. Então, ele é usado pelos deficientes visuais, certo? E em outros meios de comunicação que podem ser utilizados por pessoas com deficiência auditiva, estão os dispositivos de telecomunicação para surdos, como retrato ao lado. Esses dispositivos permitem que pessoas com deficiência auditiva se comuniquem por meio de telefone,
digitando mensagens que serão faladas por um programa específico. Os sistemas de Libras, Língua Brasileira dos Sinais, consiste em sinais feitos com as mãos para comunicação por e com deficientes auditivos, certo? Diversas tecnologias permitem o acesso de pessoas com deficiências a conteúdos na internet. Algumas ferramentas permitem, por exemplo, que pessoas cegas ouçam um texto ou que pessoas surdas se comuniquem por meio de chamadas de vídeo em um smartphone, como mostra a fotografia ao lado. Os deficientes visuais usam a ponta dos dedos para ler textos escritos em braille. Olha que interessante. Página 258, 259, nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos, e também 262. Temos atividades a serem realizadas. Primeiro, complete as frases com as palavras do quadro abaixo: rádio, televisão e telégrafo. A chegou ao Brasil em 1950 e atualmente é um dos meios de comunicação mais populares do país. Letra B, o permitia que uma mensagem fosse transmitida por fios elétricos em poucos segundos. Letra C, para as pessoas que não sabiam ler, o era um dos principais meios de acesso às informações. Número 2, leia o texto a seguir. Nos anos de 1940 e 1950, o rádio era a grande janela para o mundo. Trazia para quase todos os lares as últimas notícias, moldavam a opinião pública, vendiam produtos, lançavam modas e alimentavam os sonhos dos ouvintes, com a voz de atores e atrizes, astros e estrelas. A que meio de comunicação o texto se refere? Letra A. Letra B. A qual período o texto faz referência? Letra C. O que o rádio levava aos lares brasileiros? Letra D. Converse com os colegas sobre a importância desse meio de comunicação para a época. Como você não vai poder conversar com os seus colegas, então você vai conversar com os seus familiares, ok? Página 259 tem uma entrevista a ser realizada. Entreviste um adulto com mais de 50 anos de idade e conheça um pouco mais sobre os meios de comunicação no passado. Aí tem um roteiro da entrevista, nome do entrevistado, data de nascimento, quando você era criança, quais eram os meios de comunicação mais utilizados pelas pessoas, algum meio de comunicação que você utilizava quando era criança e não utiliza mais? Qual? Como foi a sua adaptação aos novos meios de comunicação? Né? E depois nós vamos compartilhar a entrevista, ok? Página 262, né? Você vai relacionar cada frase ao seu complemento. Então, temos 4 frases, certo? E aí você vai relacionar A, B, C e D, né? Então, a primeira diz assim: não é seguro divulgar informações pessoais na internet como endereço ou... Letra B, nem sempre sabemos se podemos confiar ou não em... Letra C, permanecer muitas horas por dia diante do computador pode causar sérios danos à saúde. Assim é muito... Letra D, devemos tomar cuidado com as informações que acessamos na internet. Então, do outro lado, tem o primeiro, quem conhecemos somente pela internet. Segundo, número do telefone, número do nosso telefone. Terceiro, pois nem todos os sites divulgam informações confiáveis. Quarto, importante passear ao ar livre e realizar atividades físicas. Então, nós estamos finalizando o capítulo, né? E nesse capítulo nós estudamos alguns meios de comunicação utilizados atualmente e no passado. Então, agora vamos rever parte do que estudamos. Os meios de comunicação podem ser utilizados para nos comunicarmos diretamente com outra pessoa ou para obtermos e divulgarmos diferentes tipos de informações. Ao longo dos anos, os meios de comunicação passaram por diversas transformações. A internet é um meio de comunicação muito ágil e prático, mas é importante ter cautela ao utilizá-la. As pessoas com algum tipo de deficiência podem utilizar meios de comunicação contando com recursos de acessibilidade, ok? Então, galerinha, essa foi a nossa aula, né? Façam a sua atividade, ok? Me mande o retorno
e vamos nos falando. Deus abençoe você, abençoe sua família. Beijo no seu coração.